Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo, a mais uma recapitulação deste nosso guia fantástico, desse nosso guia que estamos acompanhando. Já chegamos no 6º estudo e hoje nós temos o privilégio de termos aqui dois professores da nossa igreja, da Igreja Adventista Central de Londrina, que fica aqui na Rua Natal, número 49. Então nós temos aqui o pastor Claudinei, que é professor por favor? Classe de estudo da Novo Tempo. E também temos aqui o nosso irmão Tiago, que também é um dos nossos professores. Está atuando em qual classe agora, irmão? É uma das classes jovens, que tem várias aqui, né? Mas é um privilégio estar aqui para compartilhar mais uma lição da Escola Sabatina. Então nós desejamos a todos vocês boas-vindas, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal, a mais este estudo, a mais esta recapitulação. E antes de nós iniciarmos o estudo propriamente dito, nós faremos aqui uma oração introdutória. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de conhecer mais a Tua Palavra. Queremos Te pedir, Senhor, que os Seus santos anjos, Teu Santo Espírito se façam aqui presentes, que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos aprender mais das Tuas verdades através do estudo da Bíblia. Essas bênçãos nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado pela oração. Então, o tema número 6, ele tem como título O Amor de Deus pela Justiça. E gostaria de começar lendo aqui um verso que está no livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 24. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Na sua introdução, o nosso estudo coloca o seguinte, que na antiguidade, vários deuses eles eram cultuados, eles eram politeístas, e esses povos estavam ali no entorno de Israel, no entorno do povo hebreu, e esses deuses muitas vezes eles eram inconstantes, imorais, imprevisíveis, e inclusive pediam coisas absurdas aos seus seguidores, como sacrificar pessoas, Mas apesar de toda essa exigência, as pessoas muitas vezes, ou na maioria das vezes, tinham medo de se dirigir a esses deuses, porque esses deuses eles poderiam trazer a fúria, trazer o castigo, trazer maldição sobre as pessoas. E o nosso Deus, Yahvé, pelo contrário, ele se mostra de uma maneira bem diferente. Ele quer estar no meio do seu povo, ele ama o seu povo, ele quer ouvir, quer saber de cada detalhe da nossa vida, ele se interessa por nós, muito pelo contrário desses deuses que eram cultuados ali na antiguidade. E um dos subtemas dentro do tema geral dessa semana é o amor e a justiça. E gostaria de começar aqui perguntando para o nosso querido pastor Claudinei, qual é a relação entre amor e justiça apresentada na Bíblia? É uma coisa impressionante que a Bíblia mostra a Deus de maneira assim bem abrangente. Ele é todo poder, Ele é todo bondade, é todo misericórdia, é todo justiça. Você não consegue encontrar Deus na Bíblia agindo por impulso, por entusiasmo. Deu na veneta e foi lá e fez alguma coisa. Sempre quando Deus age, Ele está agindo com muito critério. Na verdade não tem como ser diferente, amigos? Porque Ele é o poder, Ele é a própria justiça. E quando fala de amor e justiça, parece que ficam ideias desassociadas. Não dá para ser amoroso enquanto se é justo. E inclusive quando existe amor sem justiça é libertinagem. Quando existe justiça sem amor é uma natureza fria, é um legalismo. E Deus dá esse equilíbrio perfeito. Ele pode ser perfeitamente amoroso, perfeitamente justo, como nós vamos ver no decorrer do nosso estudo. Podemos dizer então que Deus ama a justiça. Podemos colocar dessa forma, não é? Na Bíblia, as ideias de amor e justiça estão inseparavelmente ligadas. O amor e a justiça de Deus andam juntos, e Ele está comprometido com o estabelecimento da retidão e da justiça neste mundo. E também podemos dizer que Deus é totalmente justo. Ou, de alguma forma, alguém pode olhar para a Bíblia, ou olhar para Deus e dizer assim, que Deus comete injustiça.
Tiago, de alguma forma podemos dizer que Deus é injusto? Não, de forma alguma, não é? Na verdade, a gente vê na Bíblia vários versos colocando que o fundamento do seu trono, do seu reinado, é a justiça, não é? O que é interessante dessa falsa contradição aí entre amor e justiça, né, é quando a gente parar para pensar que o amor sem a justiça acaba sendo aquele amor permissivo, né, que o pastor estava comentando. E é interessante que não há como ter um amor verdadeiro sem a justiça, porque como pode haver um amor que permite que injustiças sejam cometidas? Porque toda vez que é cometida uma injustiça, alguém sai mal nessa história, alguém não foi amado nesse momento, não é? E também uma justiça fria, não é? Ela acaba sendo implacável e não leva em consideração ali vários aspectos aí que Deus casa tudo de forma perfeita. Então, nesse estabelecimento de um reino de justiça, não há como se separar essas duas coisas, né? Amor e justiça. Não Elas caminham lado a lado, né? Estão ligadas, né? São indissociáveis, não é? Seria bom aqui nós comentarmos que Salmo 85, versículo 10, diz que a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Olha só como é a natureza de Deus. É uma mescla de justiça, misericórdia, bondade, amor. É um Deus que não perde a linha em nenhum momento. Exatamente. E também podemos colocar da seguinte maneira, porque esse Deus justo, esse Deus de amor e essa justiça, esse amor que estão, que caminham juntos, nós podemos colocar também que Deus ele tem um caráter que ele é imutável. Porque você imagina só, imagina que lá no ano 300 a.C., tal coisa era pecado. Mas a partir do ano 1500 depois de Cristo, aquilo não é mais pecado. Deus mudou, deixou de ser. Então, imagina só no dia do juízo, quando todos estiverem perante Deus, um que foi condenado, né, com séculos de diferença, vai olhar para o outro que foi absolvido e dizer assim, mas o Senhor mudou a regra, o Senhor trocou a régua, né, o Senhor mudou os critérios, e aí um foi condenado e o outro não. Então, a palavra de Deus, ela também apresenta Deus, ou pelo menos o caráter de Deus, não é? Como algo imutável. E por que é importante que Deus tenha esse caráter imutável, pastor? Na Bíblia tem versos, como Tiago e no livro de Malaquias, que diz, eu, o Senhor Deus, não mudo. E Deus realmente não muda, na sua essência moral. Quando fala que Deus muda, é dependendo da resposta humana aos apelos que ele faz, para não exercer, por exemplo, o juízo. E o próprio juízo na Bíblia, da graça e da misericórdia de Deus, é para salvar o culpado arrependido, da própria condenação que ele iria passar. Então, quando a Bíblia diz que Deus é coerente, é muito bem o que você colocou, no passado e no presente, Deus não pode ter dois métodos de salvação, porque um deles seria prejudicado. O Velho Testamento, a salvação era pela fé, como no Novo Testamento a salvação é pela fé. No Velho Testamento era salvo pela graça, como é salvo pela graça agora. Deus é o mesmo, o método de salvação é o mesmo, o código moral de Deus é o mesmo. Então, em essência, nós podemos confiar de que Deus, ele não se altera em nenhum momento. Exatamente. Tiago, quer colocar alguma coisa? Nesse sentido é que a gente pode ter confiança nas promessas de Deus, não é? Porque como a gente pode confiar nas promessas de um Deus que pode mudar, como aqueles deuses que você está falando, né, antigamente, que eles mudavam de humor. Na verdade, esses deuses, não é, que na lição deixa bem claro que na Bíblia apresenta esses deuses como sendo, na verdade, demônios, eles têm um caráter muito próximo do humano, que muda, não é? Certo? E na própria Bíblia fala que Deus, ele não muda, ele não é como ser humano que ele pode mentir. Não é? Então, aquilo que ele alega, aquilo que ele promete, ele vai cumprir. Então, nisso que é estabelecida a nossa confiança em Deus, não é? Aí, na lição também traz esse contraste aí, que em alguns lugares afirma que Deus não muda, mas em outros diz que Deus mudou, que Deus se arrependeu, não é? Então, existe essa aparente contradição, né? Mas como o pastor estava colocando aqui, mas essa descrição da mudança de Deus ou não, ela se refere a aspectos diferentes de Deus, não é? Quando a gente fala que Deus não muda, no aspecto moral.
Não é? Vamos dar um exemplo? Deus disse para Jonas, você vai lá e fala em Nínive, e Nínive vai ser subvertida, vai ser destruída, mas se eles se arrependerem, como de fato se arrependeu, Deus nesse sentido se arrepende. Deus não muda em essência. Essa mudança de Deus, na verdade, é uma resposta positiva àquilo que o ser humano fez, aceitando aquilo que ele estava oferecendo. Aí a pena é retida e vem a recompensa no lugar. É uma coisa maravilhosa, né? Mas é interessante, pastor, que aí no caso é um ponto de vista meu. Aí nesse ponto, eu penso que na verdade não é Deus que mudou, não é? Porque Deus colocou, falou assim, olha, acontece o seguinte, vocês estão se comportando de forma inadequada aqui, não é? Cometendo crimes, atrocidades, então vai cair juízo sobre vocês se vocês não se arrependerem. Então é uma promessa condicional. E ele coloca ali, mas se vocês se arrependerem, eu vou voltar atrás do meu juízo. Mas na verdade aquilo lá era uma profecia condicional. Você está corretíssimo, exatamente assim que a lição apresenta. Esse arrependimento de Deus não é Deus mudando, é Deus dando uma condição, pondo uma condição para que o juízo não viesse. É nesse sentido, quem tem que mudar é o ser humano, né? Exatamente. O nosso guia coloca, sobre esse assunto, coloca da seguinte maneira: Deus muda de ideia quanto ao juízo em resposta ao arrependimento ou à intercessão das pessoas. Deus promete que, se o povo se converter da maldade, ele deixará de enviar o juízo que havia planejado. Ou seja, como você colocou, é condicional. Então, mas não é que Deus mudou o seu caráter, não é? É que em função da condição, em função da resposta que o povo deu às expectativas colocadas pelo Criador, então Deus mudou ali o seu juízo. Mas o nosso guia fala de imutabilidade moral, né? A imutabilidade moral de Deus, ela é uma certeza, as Escrituras nos trazem isso. E o nosso guia também traz um outro comentário acerca dessa forma, mas agora como Deus se relaciona conosco, né? Deus se envolve nos altos e baixos do relacionamento da criação com Ele, mas apesar dessas oscilações e de todas as situações que as acompanham, o caráter de Deus permanece constante. Ou seja, em outras palavras, podemos dizer que Deus, Ele é imutável, mas nós, seres humanos, estamos o quê? Imutável em termos morais. Deus é imutável em termos morais. Deus é imutável em termos morais, mas nós, seres humanos, estamos o quê? Constantemente oscilando, né? E a resposta que nós damos a Deus vai determinar muitas vezes a forma como esse relacionamento ele vai ser direcionado. Então nós falamos aqui sobre arrependimento. Podemos dizer que então que Deus se arrepende? É justamente o que a gente está colocando aqui, né? É que é interessante comentar isso tudo junto, porque na lição está separando em 2 dias, mas... Ela separa, mas dá para encaixar, né? Mas dá para encaixar. É que quando a gente para pensar também, imagina se uma situação... É que, em última análise, né, se a gente pensa ali no plano de salvação, todos os atos de Deus, eles são no sentido de trazer a salvação para o ser humano. Então, ele quer que o ser humano se arrependa. Então, quando Deus concede bênçãos ou que permite que algo de ruim aconteça, é sempre nesse sentido, que o ser humano se arrependa e se volte para Deus, não é? Então, imagine que Deus ele promete o juízo sobre um povo, sobre alguém que está cometendo algo errado, ele se arrepende e mesmo assim Deus deixasse cair o juízo sobre essa pessoa. Isso não estaria contrariando o caráter amoroso de Deus? O objetivo final de Deus, que é buscar o arrependimento e a salvação do ser humano, né? Exatamente, seria uma contradição daí, né? Posso fazer um comentário? Opa! Eu vou retornar um pouquinho no guia de nosso estudo da lição da segunda-feira, debaixo da pergunta 3, tem um dado curioso que diz que Deus é um justo juiz. Quando a gente fala que Deus exerce o juízo, estamos olhando a posição dele como juiz. Aí você imagina Deus lá no céu e as coisas caindo aos pedaços aqui na terra, desgraça, miséria, gente inocente sofrendo, muitos problemas. Aí faz um comentário bem no finalzinho da lição: porque um Deus tão bom permite que existe o mal? Eu vou sair um pouquinho fora da lição, se vocês me permitirem, amigos, tá? Eu tenho aqui comigo, claro, não vou ler tudo, o tempo não permite, mas quero ler apenas o início de uma entrevista que foi feita no Early Show, nos Estados Unidos, com Jane Clayson, entrevistando a filha de Billy Graham. E ela perguntou como Deus permitiu algo tão horroroso assim que acontecesse no 11 de setembro. Aí ela responde de maneira magistral: eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós,
Por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo, sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê sua bênção e sua proteção, se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? É uma coisa muito curiosa, né? Então eu diria assim, amigos que estão nos ouvindo, Deus precisa ser convidado. Chega um ponto em que Deus permite a liberdade humana. A partir daquele ponto, é como se a graça de Deus estivesse terminando. A Bíblia diz que isso um dia vai terminar. Ele terá que exercer o juízo corretivo, o juízo punitivo, porque hoje eu e você passamos pelo juízo corretivo, com chances de mudar, e nós só nos submetemos, não é, amigos, a um Deus que é amoroso. Se eu não acreditar que Deus é amoroso, eu vou querer manter Deus afastado dos meus caminhos, porque Ele é um estraga-prazeres. A lição mostra exatamente o contrário, que esse juízo de Deus, essa bondade, é coerente com o caráter dEle, de que Ele não muda e nós podemos confiar em suas promessas, que Ele quer nos redimir, não nos condenar. Exatamente. E sobre essa questão do amor, né? O nosso guia coloca o seguinte, que Deus sabe o que é melhor para todos, deseja o melhor para todos e age continuamente para alcançar o melhor resultado. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de amor. A palavra de Deus coloca o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus Ele é amor. O amor é o princípio de tudo. Então, quando nós falamos de justiça, nós estamos falando de justiça, mas é uma justiça que está caminhando intimamente com o amor de Deus. Não são coisas separadas, né? Como nós já aqui colocamos, né? Estamos até frisando esse ponto, né? Por favor. Eu estou numa ansiedade, que me perdoe de vez em quando eu interrompo vocês, só para fazer uma colocação. Deus mandou Noé fazer a arca e destruir o mundo com dilúvio. Não está na lição, é só para nos orientarmos. Ele deu 120 anos para o povo se arrepender. E depois morreram homens, mulheres e crianças, não tinha o que fazer. Deus mandou destruir os cananeus, e Deus disse: já destrói homens, mulheres e crianças, destruam tudo. Mas Deus deu 400 anos de apelo antes de fazer isso. Então esse Deus, Ele é coerente até no juízo, porque Ele permitir o injusto continuar vivo seria uma infelicidade para Ele, uma mancha no universo e uma infelicidade para os outros. Então Deus tem um limite. E Ellen White, inspirada por Deus, ela fala que Deus tem uma conta corrente com cada ser humano e com as nações. Chegou aquele número, Deus já sabe que tem que exercer o juízo. Esse juízo seria o punitivo. Agora nós temos a graça de Deus ainda em nosso mundo para exercer o juízo corretivo, que aí você, o amigo que está nos ouvindo, e nós temos a oportunidade de ouvir e aceitar esse juízo de Deus, né? Exatamente. E o nosso guia também fala que nós devemos nos apegar a esse amor e a essa justiça, que podemos definir Deus, a justiça é Deus nesse caso aqui, né? Ele é a própria justiça, a justiça se manifesta dele, né? E o amor também vem dele. Não há nada que em nós possamos fazer que vá brotar o amor em nós. Tudo vem da fé, e a fé também é dom de Deus, né? Tudo isso vem de Deus, tudo isso vem do Espírito Santo influenciando as nossas vidas. E gostaria de perguntar para você, Tiago, para você, professor, qual é a importância de nós estarmos intimamente ligados, apegados a esse amor e a essa justiça? Bom, primeiramente é interessante observar que na lição de quinta-feira, antes de responder a tua pergunta até, ele fala da bondade de Deus. É interessante que Deus, Ele é bom com todos, né? Ele faz cair a chuva sobre bons e maus. Então Deus dá oportunidade a todos, assim como o pastor Claudinei colocou, né? Se a gente pega a Bíblia ao longo de toda a história, ele mostra que Deus, ele foi bastante misericordioso e compassivo, não é? Mesmo com aqueles que eram, vamos dizer assim, rebeldes, né? Inimigos, se declarando inimigos de Deus, não é? Posso fazer uma pequena interrupção? Pode. E hoje é diferente? Não. Não tem essa paciência conosco hoje também? Não, com certeza existe ainda essa paciência. Inclusive, quando a gente observa, né, a gente vê nos Salmos, não é, como o povo de Deus reclamando, pedindo o juízo de Deus, não é, porque eles observavam no mundo que o injusto ele prospera enquanto a gente não prospera e tudo mais. A gente vê isso acontecendo ainda hoje, não é? Mas a prosperidade humana é diferente da prosperidade em Deus, não é? Só que Deus ele quer buscar a salvação de todos, e por isso a gente tem que se apegar nesse amor e na justiça de Deus, não é? Porque aquele que é injustiçado, ele quer que a justiça se cumpra. E a gente sabe qual que é o evento final que a gente aguarda
com a vinda, né, dessa justiça de forma definitiva, que deveria ser aguardada com ansiedade, né? Muitos temem a Deus por conta dessa questão do juízo. Não, Deus é um juiz, então Ele vai punir, Ele vai cumprir, né, esse juízo, e ai daquele que, né, que não tiver com a vida em conformidade com o que Deus quer, né? Então, às vezes, tem muitas pessoas que temem a Deus no sentido até mesmo de assim, não, esse Deus é um Deus muito duro, muito, né? E na verdade, Ele é Deus também de amor, e o próprio juízo dele é vamos dizer assim, uma manifestação do amor de Deus, não é? O nosso guia, pode? Só gostaria de fazer antes de passar a palavra para o pastor, o nosso guia aqui, a nossa lição coloca que o amor de Deus, ele é perfeito. O amor imperfeito é aquele que expressamos apenas a quem nos ama. O Senhor, porém, ama até mesmo os que o odeiam, inclusive os que se colocam como seus inimigos. Seu amor é completo e, portanto, perfeito, né? Como o professor colocou, né? Muitas vezes as pessoas temente a Deus, elas olham os ímpios, as pessoas que blasfemam contra Deus, prosperando materialmente, muitas vezes bem de saúde, muitas vezes um filho de Deus, uma pessoa fiel a Deus com um problema de saúde, muitas vezes a gente quer a justiça para ontem, né? Essa justiça de Deus já tinha que ter acontecido, né? A gente, na nossa leitura muito finita do mundo e da vida, porque nós somos, enquanto seres pecadores, seres finitos, temos uma passagem muito breve neste mundo. Então a gente não entende que o tempo de Deus é outro, que o plano de Deus é outro. Então, nós podemos aqui, inclusive, fazer um gancho com a colocação que o pastor fez da Arca de Noé. Deus está ali tentando convencer a todos. Quem o odeia, quem blasfema contra Ele, quem não crê nele. Então, o amor de Deus, ele é perfeito nesse sentido, porque Ele tenta alcançar exatamente todos os seres humanos, todos. Deus, Ele vê o quadro completo, nós vemos apenas um quadro parcial, né? Deus vê o futuro que para Ele é presente, que é difícil nós entendermos isso. Deus exerce a coordenação do universo, mesmo quando parece que o universo está saindo, que a Terra está saindo fora do seu eixo, né? É quando você olha para você, para mim mesmo, quando você e eu atravessamos momentos difíceis, somos fiéis a Deus. Querem ver só uma coisa? Eu vou pegar um pedacinho que ficou lá no final de terça-feira, uma pergunta: você confia na bondade de Deus, mesmo quando as coisas vão muito mal em sua vida? E aí eu me adianto para a parte de quinta-feira, também lá no finalzinho, fazendo a mesma pergunta: você louva a Deus mesmo em tempos difíceis? Ora, amigos, fala a verdade, isso aqui não é fácil, porque ministrar esse tipo de remédio para os outros não é amargo, não é difícil, mas tomar o remédio é difícil. O processo de Deus pode ser extremamente doloroso, mas ele tem um final grandioso. O processo pode custar muito, fazer chorar demais, mas sabendo que eu tenho um Deus amoroso que vai fazer terminar bem, mesmo quando eu não posso entender, isso é exercer fé na bondade, graça e misericórdia de Deus. E tem uma boa notícia: tudo com Deus sempre termina bem e melhor do que seria sem Ele. Isso que o pastor colocou é muito importante, né? Nos momentos difíceis, né, pastor? Nos momentos da provação, nos momentos da dificuldade, porque a palavra de Deus, ela fala muito sobre lealdade. Essa lição ela vai falar, ela vai ainda, não nesse estudo dessa semana, mas nós ainda vamos estudar sobre a lealdade de Deus, né? Sobre o quanto Deus é leal. E essa lealdade a Deus nos momentos difíceis é algo muito importante. E o nosso guia, ele coloca, né, que no fim o próprio Deus trará a justiça perfeita. Aí ele cita aqui Romanos 2,5: ensina que o seu juízo justo será revelado. Por fim, os redimidos cantarão: grande e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, né? Aqui já citando o livro de Apocalipse. Então, a gente já vai aqui já fazendo o nosso encerramento, né? A gente já caminha aqui para as nossas conclusões, mas gostaria que o Tiago ainda fizesse um comentário sobre essa questão que o nosso estudo traz, falando que o próprio Deus
trará justiça, que essa justiça é perfeita. Eu sei que a gente já pincelou bastante, né? A gente vai lá, que o nosso estudo ele é dividido em dias, sábado, domingo, segunda, mas a gente foi do sábado para a quinta, da quinta para a terça, a gente foi fazendo aqui um verdadeiro bate-papo, isso é muito rico, né? A gente aprende bastante dessa forma. Eu sei que a gente já em algum momento entrou nesse assunto, mas para ficar assim bem claro, de que forma o próprio Deus trará justiça perfeita? Bom, a gente sabe que nesse mundo não existe justiça perfeita, porque a gente vive num mundo de pecado e, como foi bem colocado aqui, Deus ele concede o livre-arbítrio. Então, ele age no momento em que a gente permite que Deus haja, né? Até no ponto em que é necessário, não é? Então, a justiça perfeita ela só vai ser alcançada no evento final, no desfecho do que a gente chama de grande conflito, não é? Quando Jesus regressar, não é? Depois do período de 1000 anos, onde vai ser restabelecida essa terra, aí sim a gente vai ter uma justiça perfeita, não é? A justiça ela vai ser perfeitamente aplicada, a gente vai viver num mundo que é verdadeiramente justo, né? Enquanto existir o pecado, enquanto o ser humano estiver afastado de Deus, a gente não vai conseguir alcançar essa justiça perfeita. Então, por isso que a gente tem que aguardar com ansiedade o cumprimento da justiça, do juízo de Deus. Há algo em mim que possa fazer com que essa justiça se torne mais perfeita, melhor? Há algo no ser humano que possa ajudar a Deus a melhorar isso? De forma alguma, não é? De forma alguma. Porque acho que o nosso papel aqui, como seres humanos, é tentar aprender de Deus, não é? Assim como Ele ser mais justo, não é? Na lição de quinta-feira, que vem falando sobre o amor perfeito de Deus, e Deus ama de forma perfeita, e Ele espera que nós também amemos o nosso próximo de forma perfeita, né? Porque se a gente ama a Deus, e Deus é amor, a gente vai também ser transformado à semelhança de Deus e transmitir esse amor a outras pessoas, não é? Se Deus amou a mim de tal forma a entregar o seu próprio filho por mim, não é? Quem sou eu para julgar o meu próximo e não demonstrar um amor também ao meu próximo, não é? Nós não temos esse direito, né, de ficar julgando o nosso próximo. Nós não temos realmente não temos esse direito, né? Não cabe a nós. E eu falei sobre lealdade, gostaria de ler aqui para os nossos queridos internautas. De acordo com o Salmo 100, versículo 5, está escrito assim, olha: o Senhor é bom, e o seu amor leal, né, nós falamos sobre lealdade, e o seu amor leal dura para sempre, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Acredito que isso também seja uma mensagem de esperança para todos nós, não é, pastor? Graças a Deus, por isso que você disse, a Bíblia está afirmando isso de maneira muito categórica. Deus olha para a nossa necessidade, não por nosso merecimento, Ele está vendo a nossa carência, o quanto precisamos de ajuda, está disposto a oferecer essa ajuda. A maior prova é a cruz do Calvário. Jesus morre no meu lugar, morre a minha morte para que eu pudesse ter direito à vida que Ele tem. E isso é muito gostoso, porque apesar de todos os pecados e faltas que eu tenho cometido, existe a longanimidade de Deus, a bondade de Deus que me leva ao arrependimento. Ele pede, até onde for possível, que eu volte atrás, que eu reconsidere, para ver que a vida com Ele é melhor do que a vida sem Ele. E desde a história do pecado, quando Adão e Eva foram lançados fora do jardim do Éden até os nossos dias, como é que a humanidade tem se comportado? Tem melhorado? Se nós olharmos para o mundo hoje, está um caos. Os valores espirituais estão sendo alterados, jogados por terra, a crença na Bíblia está sendo descartada, orar em repartições públicas está sendo proibido. Eu fico imaginando quão distante de Deus nós vivemos, quando tanto se fala em Deus, mas não o Deus revelado, o Deus da Bíblia, o Deus escrito, né? É um Deus que eu posso manipular, um Deus que atende às minhas expectativas, como eu quero que Ele seja, e não como Ele se revela como Ele é. Eu vou fazer no comentário final, a minha parte aqui, eu tenho um comentário adicional da lição, e aqui tem uma coisa bem legal, escrito por Ellen White, eu vou ler para vocês. Deus está entronizado acima das perturbações da terra, todas as coisas estão abertas a seu divino escrutínio, de sua grande e calma eternidade Ele ordena o que a sua providência julga o melhor. Olha que coisa gostosa, o meu Deus tem
tanto poder e Ele é tão amoroso. Como é que pode alguém tão poderoso, numa posição de tanto destaque, dizer, não, eu estou com você? Isso me enche de esperança, porque mostra que Ele é tão grande no poder e é imensamente grande na misericórdia para socorrer eu que sou tão pequeno e necessitado. Tá certo, obrigado, pastor. Gostaria de ler aqui também para nós irmos para o nosso encerramento, depois passo para o Tiago para ele dizer as suas palavras, trazer as suas palavras finais. Uma citação de Ellen White, no livro Caminho a Cristo, está escrito o seguinte: a palavra de Deus revela seu caráter. Ele mesmo declarou seu infinito amor e misericórdia. Quando Moisés rogou que Deus lhe mostrasse sua glória, o Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você. E mais à frente um pouquinho, no segundo parágrafo aqui do nosso estudo adicional, que já seria o nosso estudo de sexta-feira, está escrito assim, olha: Deus uniu nosso coração a Ele por meio de incontáveis provas, tanto no céu como na terra, através das coisas da natureza e dos mais profundos e ternos laços que o coração humano pode conhecer. Deus procura revelar-se a nós, né? Dito isso, passo aqui a palavra ao Tiago para as suas considerações finais. Eu acho que é bastante marcante nessa lição, é que o caráter imutável de Deus me mostra que eu posso confiar nele, confiar nas suas promessas e que Ele vai ser fiel naquilo que tem prometido, mas ao mesmo tempo Deus, Ele é capaz de mover montanhas, né? No caso, ele foi capaz de entregar o seu próprio filho para me salvar, não é? Então ele é imutável o seu caráter, mas Ele está sempre em movimento, sempre buscando a minha, a sua salvação e de toda a humanidade, não é? E que possamos então ser movidos por esse amor também, não é? Esse é o meu desejo. Muito bem, gostaria de agradecer a presença do professor, pastor Claudinei, professor Tiago, foi um prazer estar com vocês, e também agradecer a presença de você, internauta, que nos acompanhou nesta recapitulação, nesse estudo. É um prazer ter você aqui. Deixo o convite para que você venha, que você participe dos outros estudos, que você possa estar acessando nossa página, nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, e acompanhando os outros temas que nós estaremos trabalhando nesse trimestre. Deixo também um convite para que você venha conhecer a nossa igreja. Nós somos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui de Londrina, Paraná, Rua Natal, número 42. Vocês todos são bem-vindos aqui conosco. Venha nos fazer uma visita. E nós iniciamos os nossos trabalhos aqui com uma oração e encerraremos também com uma oração, com uma prece a Deus, agradecendo por estes momentos que aqui tivemos. O Tiago fez a oração inicial, né? E agora eu peço para o pastor, para que o pastor encerre orando por nós. Muito obrigado, sejam bem-vindos em outros momentos. Nosso Deus e Pai, agradecemos pela palavra, pelo Espírito Santo que nos ajuda a estudar, para compreender. Fixa, Senhor Deus, as Tuas verdades em nossa mente, para que ela molde os nossos valores, a nossa vida, que a nossa opção seja sempre confiar no Senhor. O Senhor é bondoso, misericordioso, é um Deus justo, e antes de exercer a justiça final, com a destruição desse mundo ímpio, o Senhor promete um céu de eternidade, de vida eterna, de bênção e recompensa. Que seja isso que fique guardado em nossa mente, em nome de Jesus. Amém.